tirar a roupagem, né, a carcaça do gabinete, e depois remover a fonte e tentar chavear ela para fazer os testes com combustível. Tudo bem? Então, eu procurei fazer desse jeito para ficar mais fácil de vocês acompanharem, não tem pé, não ficar cansativo. Tá? A ideia, primeiro, ó, vou tentar me adequar aqui, tá? Remover essa tampa, tá? Ó, colocando do lado para não atrapalhar. Nota que estou removendo a tampa do meu gabinete. Agora, tirar os parafusos que estão prendendo a minha fonte, tá? Vou jogar todos eles dentro da tampa ali para não dispersar, para que eu não venha perdê-los, tá? Ó. Sobrou só mais um parafuso. Eu vou pegar uma cadeira para fazer em cima da cadeira isso aí. Eu deitei ele, o gabinete, e agora eu vou tirar o último parafusinho da fonte. Se eu deixar ele em pé e remover, eu corro o risco dele despencar e cair. Como eu já tenho costume, eu sempre faço com a mão aqui, ó. Porque na hora que eu removo, eu seguro com a mão para não cair. Mas como eu estou explicando para vocês para a aula, eu aconselho, na hora que vocês fizerem para vocês vão fazer isso também. Deita o gabinete e remove, tá, o último parafuso, para você não ter o risco dele despencar e te machucar ou de repente estragar o equipamento. Apesar de serem equipamentos que já são velhos, mas são equipamentos que ainda funcionam. Essas máquinas que você tem no laboratório ainda estão funcionando ainda. Alguns deles são I5, outros I3. Então são maquininhas que ainda dá para trabalhar. Aqui eu tenho a fonte, tá? Peter, se você puder levantar e focar aqui dentro, para eles poderem ver como que é por dentro depois na gravação, tá? Então aqui nós temos a fonte, tá tudo já com os cabos ligados, cooler, HD, olha, todo o equipamento normal, tá? Se vocês quiserem levantar para chegar aqui perto, pode levantar, já fica até mais fácil para vocês acompanharem. Pode vir, vem aqui, que aí fica mais fácil para explicar para vocês, ó. Tá? Pode vir cá, vem. Aqui nós temos, ó, placa-mãe, cooler. Debaixo do cooler você tem um dissipador de calor, tá? Memórias, ó, tá com os 3 pentes de memória RAM, todos os cabinhos do som, tá? E CD-ROM conectados e o SATA também, tá? Olha, sons, parte de energia, o SATA do CD-ROM mais do HD, tá? Slots da minha placa-mãe, fonte, a fonte conectada aqui embaixo, tá? Na placa-mãe, e o auxiliar da minha fonte. Então você vê que aparentemente está tudo ok, tudo conectado aos cabos. É uma máquina que funciona, não é uma máquina que fala assim, foi descartada, não presta. Pelo contrário, é uma máquina boa. Ele estava no laboratório, estava funcionando, recebeu notebooks que são mais atualizados, tirou essas máquinas, trouxe para cá para a gente poder treinar na aula de manutenção e colocar nos notebooks lá. Mas são máquinas que, se formatar e colocar para trabalhar, dá para trabalhar tranquilamente, ministrar a aula, dá para desenvolver sossegado aí, tá? Você vai ver que tem muito lugar aí, muita escolinha, que às vezes não tem um equipamento desse. Então é um equipamento bom ainda, não é um equipamento obsoleto não, tá? A ideia é remover tudo que eu tenho aqui para poder tirar a fonte e chavear ela, tá? Com
A gente fala uma presilha, um enforca-gato aqui. Eu vou remover ele, tá? Eu preciso remover a fonte. É bom se tivesse um alicate de corte, eu não trouxe, tá? Então vai no alicate de bico mesmo. Isso. Ó, todos os cabos da fonte, tá? Para remover a fonte, ela tá, a gente fala assim, ela tá com o engate certinho aqui na minha placa-mãe. Ou seja, se eu puxar ela não vai sair fácil, porque ela tem uma presilha do lado aqui, onde tá meu dedo aqui, ó, tá? Então, para poder remover, eu tenho que pegar, olha, eu geralmente uso esse dedo, eu venho e pressiono esse engate dele aqui, olha, pressiono, não solto. Com os outros dois dedos eu pressiono do lado aqui, olha, e aí eu puxo ele, ó, tá? Ele dá um pouquinho de trabalho para sair. Deixa eu puxar ele aqui melhor. Então, removi ele. O auxiliar também vou remover. Ficaram os cabos, tá? Um cabo está conectado no meu HD, alimentando o HD. Também vou remover ele, olha. Puxo ele para remover, tá? Provavelmente deve ter um cabo alimentando o CD-ROM, ó, lá embaixo, lá, ó. Vou remover ele também, ó. Ok? Olha, feito. Todos os cabos removidos. Vou fazer um teste básico com a minha fonte, tá? Se vocês quiserem sentar agora, que agora fica mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Ô Vitor, lembra de você vai ter que ficar próximo filmando, porque senão a gente não consegue dar os detalhes dos cabos. Se quiser pegar a cadeira para você sentar e filmar, pega a cadeira, puxa a cadeira lá, senta aqui perto de mim aqui, ó. E aí você vai filmando os cabos que eu vou estar explicando. Ó, o certo seria dar uma limpada no pó, nem que fosse com pincel. Não estou com pincel aqui. Eu não vou procurar agora porque o tempo nosso é curto. Tá? Nós temos pouquinho tempo para poder explicar isso. Então, tá sujo, tá com pó. Para chavear ela, para testar ela, eu costumo utilizar cinza e o verde. Outras pessoas usam cinza e o preto, depende da pessoa, tá? Eu costumei sempre chavear ela com cinza e o verde. Quando eu faço isso, ele fecha uma espécie de curto e ele está ligando a fonte para que ela possa funcionar. Quando ela funciona, ela vai estar alimentando esses cabos com corrente elétrica, que nós chamamos de corrente contínua. A corrente contínua não te machuca, não vai machucar a gente. O que está vindo do cabo, sim, machuca. Ele é alternado. Não sei se vocês lembram de que nós usamos o multímetro para testar a alternada na sala, tá? Então hoje eu vou testar a contínua, essa daqui, ok? Para fazer o teste, eu vou estar, obviamente, ligando a minha fonte, tá? Ó, conectei o cabo na fonte. Vou arrumar um fiozinho pequeno para poder jampear. Vou ver se eu acho algum fiozinho na sucata para poder utilizar como jampa. Ó, fiozinho. Eu faço com dente. Não aconselho fazerem isso, tá? Porque eu estou acostumado. Vai que você faz com dente, quebra o dente. Então, ou você usa um descascador ou você usa um estilete, uma faca, né? Tá? Então, esse fiozinho eu vou usar para fechar o curto. Legal? Eu vou pegar a posição do cinza aqui, vou colocar ele aqui para mim no cinza. Professor, sim. Tem aquele saber se você dá as cores do fio, porque tipo, a minha fonte mesmo, ela é tudo preto esse fio. Sério? É. Caraca, eu não. Joga fora. Não, joga fora não. Se quiser trazer ela
Fonte falsificada é isso daí, ó. Traz ela pra gente dar uma olhada, que aí eu dou uma olhada nela e te digo melhor, porque eu nunca vi assim, sabe? Eu tô nessa área faz muito tempo, eu nunca vi. Pode ser um tipo diferente, né? Traz ela pra dar uma olhada. É aquela original. Se quiser trazer, né? Mas eu não sei te dizer como fazer, não. Se for tudo preto. E geralmente o preto é usado para o negativo, né? E nesse caso aí, eu não sei te dizer certinho, tá? Ó, vou pular no cinza, tá? E ele vai rodar o meu... Cara, eu não estou conseguindo fazer esse fio ficar bonitinho, mas eu já testei aqui, já até rodou o cooler já da fonte, está funcionando, tá? Isso está funcionando. Só estou dando um acabamento no fio, que eu vou fazer o jump, que a gente chama de jampeamento, para não ficar para fora me atrapalhando, tá? Então, esse vai no cinza. Agora sim. Esse ficou certinho. Tá. Algumas pessoas, em vez de colocar no verde, colocam no preto. Eu costumei usar o verde já há muitos anos. Então, como é de costume, é de praxe, eu sempre faço assim. Eu fecho o curto no jampeamento usando o cinza e o verde, tá? A fonte, se você observar aqui, ó, se quiser levantar para mim ver, o cooler aqui está funcionando, tá? Tá produzindo aqui, a gente fala assim, né? Tá fazendo a exaustão do ar, tá? Ele tá tirando o ar para fora, ok? Esse cabo meu tá com mau contato, preciso dar uma arrumada nesse cabo, né? Mas tá meio vergonhoso. O que mais? Multímetro, eu vou fazer o teste, tá? Para ver se ele está passando corrente, gerando corrente alternada. Então o que eu faço, ó, tá? Se quiser tanto filmar aqui, para dar mais destaque, eu tenho aqui na escala um V com a linhazinha reta e tracejado, que é a corrente contínua, tá? Ó. Então eu vou colocar no 20, porque a fonte, a saída dela geralmente é 5 volts, 8, 14, ela não estoura a casa dos 20 não, tá? Então estou jogando 20, vou fazer o teste. Tem uma que pode segurar um multímetro para mim aqui assim, olha, desse jeito assim, para todo mundo enxergar. Pode ficar atrás de mim aqui, fazendo favor. Isso, tá? Aí eu vou pegar, ó, um pino, tá? Numa cor ou amarelo ou vermelho, vou pôr no vermelho, ok? Geralmente o positivo no vermelho. E o negativo que eu tenho aqui, eu vou colocar um dos pretos que eu tenho, ok? Observa que o multímetro, ele vai movimentar a escala. Movimentou aqui? Deixa eu ver. Não? É porque desligou. É o mau contato da minha fonte. Vamos fazer ele funcionar aqui. Acho que agora vai movimentar aí, né? É que o meu cabo está com problema, tá? Ó. Depois eu vou desmontar esse cabo e arrumar ele. É o que eu uso no meu notebook. Mas aí deu para ver aí, né? Quanto está mostrando? Vira aqui para mim para eu poder enxergar. 5 volts. 5 volts, corrente contínua, tá? Dá choque. Contínuo não dá choque. Se eu pegar com a mão, não vai me dar choque. E se fosse alternado? Alternado daria choque. Contínuo não, tá? Eu vou inverter agora isso aqui, ó. Eu vou ver a saída do amarelinho, tá? Vou colocar no amarelinho, ok? E ele vai mostrar para mim a voltagem. Está mostrando aí? Deu 12 volts. Confere aí, 12 volts. Confere. Conseguiram ver aí de vocês? Então, nós temos o vermelho, tá? O vermelho é quantos volts mesmo? 5. E o amarelo, quanto que é? 12. Então, essa fonte já está funcionando direitinho. Graças a Deus ela não está com problema. É uma fonte boa.
Joel, e se eu quisesse saber se a fonte está com problema ou não? Na escala, deixa eu mostrar para a galera, se quiser sentar lá de novo, tá? Na escala do multímetro que você tem aqui, olha, tá? Nesse multímetro aqui, olha, quando a fonte está com problema, ele fica alternando. A escala fica 12, de repente cai para 10, depois 8, depois 11, depois 12, e fica alternando. Isso quer dizer que a fonte está com problema. Ela não está produzindo a corrente contínua da forma correta. Provavelmente um capacitor, de repente algum transistor da fonte que deve estar com problema. E aí, Joel, se você manter uma fonte com problema no seu computador não vai funcionar legal. Ele vai ficar resetando toda hora. Se liga, ele começa a desligar, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Por quê? A fonte não está produzindo da forma correta a alimentação para a sua placa no computador ou para os componentes que tem no seu computador. Entendido isso? Isso que eu estou colocando aqui, eu vou colocar depois no canal no YouTube, tá? Para você ver de novo, caso você queira, e entender como que funciona para jampear. O que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos vir aqui e você vai fazer na prática. Todo mundo vai tirar uma fonte, nós vamos pegar o cabo, ligar na corrente elétrica com cuidado, eu vou acompanhar junto com vocês, tá bom? E aí vocês vão pegar os multímetros de vocês, a gente vai tirar a fonte desse jeito, pôr na bancada, e aí vocês vão testar os cabos para ver se está funcionando, se está produzindo corrente elétrica contínua. Lembrando que para contínuo nós vamos chavear aqui, tá? No seletor nosso, ok? Nós vamos chavear para a corrente contínua, aquele Vzinho com tracinhos tracejados embaixo, é de corrente contínua. Joia, e o alternada? O alternada seria o Vzinho com a sinoide, que é o tio. Isso indica que ela é alternado. Se eu quiser testar a corrente alternada, eu tenho que chavear nele. Aqui na sala, o preto que você tem nas tomadinhas é 127 volts, que é o 110, tá? O vermelho é 220, ok? Então, no dia que a gente for fazer na aula, a gente pode até pegar e testar também as saídas para você ver a diferença de um para com o outro. Lembrando que aquelas tomadas, o preto e o vermelho, dá choque e machuca vocês, tá? Então tem que ser com muito cuidado na hora de manusear eles, ok? Querem perguntar alguma coisa? Acho que agora é a hora de vocês fazerem a pergunta, caso tenha perguntas. Nenhuma pergunta? Professor, dentro do computador, tem alguma corrente alternada? Não. Ou é só... É só a fonte. Só a fonte. Todos contínuos. Tudo é contínuo. Senão, nossa, daria problema se ela não mexesse, né? Daria até problema no equipamento, porque aí ele correria risco de repente, por exemplo, no campo eletromagnético, fechar curto e queimar. Você vê que é metal, né? O gabinete. Então poderia até machucar vocês. Professor, Oi, pode perguntar. Ele está desligando e ligando. Pode ser a fonte, eu sei, mas Pode. quais outros problemas podem ter? Memória e fonte, tá? A maioria dos problemas ou é memória ou é fonte, alguma coisa que não está legal, ou na memória. Por que isso acontece sempre relacionando isso? Igual eu falei, a parte elétrica dele não está alimentando a placa. Então, quando ele não alimenta a placa direito, qual é o efeito? A máquina parar de funcionar, tá? Ele para de funcionar, ele desliga. Aí ele desliga, a fonte volta a produzir corrente elétrica normal novamente. Voltou a produzir corrente elétrica normal, ele liga de novo. Aí ele reinicia, começa a iniciar todo o sistema, iniciar todos os componentes, pesa, tá, o funcionamento da máquina. Aí começa a dar problema novamente na alimentação dos componentes. Aí a fonte começa a não aguentar, ela desliga de novo. E aí vai fazendo esse processo. Se a pessoa não tiver cuidado, ela corre risco de danificar o equipamento. Já pensou? Seu computador estragar por causa de uma fonte que está com problema? Isso não acontece só na fonte do computador desktop. Isso também acontece com notebooks. Imagina você tem aquela fontezinha pequenininha que carrega a bateria e ele está produzindo curto, alguma coisa assim. Você vai ter um problema que ele vai estar ligando até estragar o seu notebook também. Ele danifica o seu notebook também. Então a gente tem que sempre estar olhando esses dispositivos. Se está tudo certinho, se
está alimentando corretamente de energia elétrica o seu equipamento para não correr esse risco de danificar ele. Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, se o senhor mora na roça, é fim de energia, daquela fase. Boa pergunta. Perigoso, né? Geralmente, você tem que ter na roça para proteger os seus equipamentos, estabilizador. Senão você corre risco de danificar, porque final de ponto de energia costuma ter descarga elétrica excedente, né? Então o estabilizador, se tiver o estabilizador, você consegue de repente aí fazer uma proteção boa no seu equipamento, e se caso acontecer alguma descarga elétrica, algum excedente, tá? Que sempre vai acontecer alguma coisa assim, principalmente em época de chuva, né? O estabilizador vai estar ali protegendo o seu equipamento. Caso aconteça de ser uma carga muito forte, aí o que vai acontecer? Ele queima o fusível que está no seu estabilizador, impedindo de danificar o estabilizador e danificar o seu equipamento elétrico. Se for muito, muito forte mesmo, às vezes ele queima o seu estabilizador. Mas eu fiquei com prejuízo, queimou meu estabilizador. Melhor queimar o estabilizador do que queimar o seu equipamento, né? Ou uma geladeira, ou uma TV, ou de repente aí, se você estiver usando um computador mesmo, né? Imagina só, queimar seu computador por bobeira, tá? Então o estabilizador nesse caso seria interessante. Ok, Nicolas? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Perguntas? Nenhuma pergunta? Agora faltam 2 minutos para o sinal. Noto que é uma aula só, de 50 minutos. Então a próxima aula a gente vem para o laboratório e aí vocês vão pegar, montar e desmontar uma máquina sozinho, e eu vou dando um acompanhamento com vocês. Lembrando, toda vez que a gente desmonta uma máquina, tá vendo? Ó, desmontei, eu monto de novo para guardar ela. Não deixo ela bagunçada, não deixo jogar nos lugares. As cadeiras, faz um favor para mim, coloca elas nas bancadas, não coloca aqui no quadro não, coloca nas bancadas, organiza para mim direitinho para ficar certinho nas